Olá pessoal, meu nome é Raíssa, eu sou gerente de marketing da Prime Interway e hoje eu venho aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o tema de varejo. Para isso, nós temos alguns convidados. Eu gostaria de começar apresentando o André Gandolfo. Tudo bem, Gandolfo? Como que você tá? Tudo jóia. Bom, para quem me conhece ou não me conhece, meu nome é André Gandolfo. O pessoal me conhece no mercado como Gandolfo. Eu tô na Prime Interway por volta aí de uns 23 anos. Eu sou engenheiro de pré-vendas na Prime Interway. Estamos aqui também com a presença do Alexandre Assano. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Assano, sou gerente de desenvolvimento de negócio da Zebra, para a linha de scanners, então, que é leitor de código de barras, fixo, mais, varejo, industrial, logística, é o meu desafio. Eu tô na Zebra há menos de um ano, mas já vim desse mercado de captura de dados faz algum tempo já, faz alguns anos. E gostaria de agradecer a Prime pelo convite para poder bater esse papo, poder conversar sobre as soluções da Zebra e mostrar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, algumas soluções da Zebra. Obrigado. Imagina, a gente que agradece você pela sua presença aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre varejo. Pessoal, quem aqui gosta de esperar em fila? Quem aqui gosta de chegar numa loja e ter que ficar um tempão esperando? Ninguém, né? Quais são alguns dos principais desafios que vocês enxergam no varejo? Bom, desafios do varejo tem vários, né? A gente pode falar cenário econômico global, guerras, tarifas, não vou entrar nesse detalhamento, né? Mas eu acho que é importante falar da experiência do consumidor, né? Para o consumidor, como você mesmo disse, ninguém quer ficar perdendo tempo em fila, ninguém quer ficar perdendo tempo dentro de loja. Tem uma pesquisa realizada pela Zebra até que 76% das pessoas que vão fazer compra, dos consumidores, eles querem entrar e sair o mais rápido possível dentro de uma loja. Acho que esse dado faz muito sentido, né? Se a gente pensar como pessoa, né? Não como Zebra, como Prime. Acho que isso faz muito sentido. Eu tenho um filho de 1 ano, então tempo para mim é algo muito valioso. Então quanto mais tempo eu perco dentro de uma loja, menos tempo que eu tenho com a minha família. Então esse dado é muito relevante. Outro dado bastante interessante é que 25% das pessoas já desistiram de fazer uma compra por causa do tamanho da fila. Então, imagina você chegar no supermercado, precisa comprar, sei lá, leite, uma batata, alguma coisa rápida, e você olha aquela fila no caixa enorme e você fala assim, vou perder pelo menos meia hora aqui nessa fila. Então você acaba desistindo, fala, vou fazer um ovo, vou fazer alguma coisa em casa, desiste e deixa para outra hora, tá? E ao mesmo tempo, 63% dos consumidores acreditam que a solução de autoatendimento ajuda muito, que ela é muito eficiente e que ajuda a economizar tempo, tá? Essa é a ótica do consumidor, né? Agora, falando da ótica do varejista, ele também tem um grande desafio, porque 39% dos roubos nos supermercados estão relacionados à solução de autoatendimento, tá? Então, isso é um grande problema, porque, por exemplo, cliente, né? O Brasil é um país bastante peculiar, né? Uma cultura bastante peculiar. O cliente pode acabar sem querer ou sem querer querendo, passando um produto com um código diferente, né? Um código incorreto. Então, por exemplo, passar uma carne, um bife, que tem um valor um pouco mais caro, e passar o código de uma banana, tá? Então, esse é um grande desafio para o varejista. Além disso, os varejistas que usam soluções de autoatendimento, eles têm uma taxa de perdas muito alta, mais do que o dobro do que a porcentagem do setor, tá? Então, esse é um grande desafio pro lado, olhando a ótica do varejista, né? Além disso, pro cliente, né, pro consumidor, você não quer ter que ficar passando o produto várias vezes para ler o código de base. Você quer que dê o código de primeira, você não tem que ficar ali passando o dedo, abrindo e tal. E isso é uma grande dificuldade porque nem todo leitor tem essa capacidade de fazer uma leitura tão rápida, tá? Isso você economiza tempo no autoatendimento, mas por ter que ficar tentando ler o pacote várias vezes, você acaba perdendo tempo. E o maior dos problemas, eu acho que de uma solução de autoatendimento, eu acho que é a questão, por exemplo, de frutas, legumes e verduras, né? Você economiza tempo no autoatendimento, mas você ainda o consumidor ainda tem que ficar fila para poder pesar a banana, a batata, os produtos que não tem o código de base, você tem que pesar para gerar o código, né? E aí essas filas da balança acabam ficando muito altas. Então, esses são os grandes desafios, né, do varejo. E uma frase que eu vi na apresentação da Zebra que eu acho muito interessante é que o checkout é a última chance de você causar uma ótima impressão no cliente, tá? Então esse acho que é um grande desafio, olhando a ótica do consumidor e olhando a ótica do varejista também. Bem interessante esses dados que você trouxe, porque realmente eu, como consumidora, enxergo que isso faz muito sentido. Por exemplo, se eu vou passar num self-checkout
E aí tá travando, o leitor não consegue ver direito o código. Aí eu já logo penso, devia ter pegado a fila do caixa que compensava mais. E acho que hoje isso é quase que um critério, né? Se você vai no mercado e você já vê que não tem o self-checkout, ou então numa loja, alguma coisa, de será que eu quero mesmo pegar aquela fila? Será que Ainda tem um outro problema do próprio checkout também, que alguns leitores, principalmente quando tem código das áreas frias, esfriados e tudo mais, tem leitor que não lê o código, ele vem molhado, vem atrás de plástico. Isso daí acaba dificultando um pouco a leitura. Pra mim, acaba ocasionando maiores por causa do tempo que demora para ler os códigos. Quanto mais fila, mais tempo que o consumidor tem que ficar na loja, pior a experiência do cliente, menos tempo para sua família. Isso é um grande desafio para os varejistas. Com certeza. E acho também a nova geração, né? A geração Z, que a gente vê falando muito, até já tem mais imediatista, né? Então, realmente, isso é um tema que vai continuar acontecendo, né? Enquanto os varejistas não investirem melhor nisso. Eu sou da nova geração, eu pego fila, eu largo o carrinho, eu não passo, eu vou embora. Isso, a Zebra também tem uma porcentagem, né, pesquisa que tem esse dado também. Você fica mais do que 5 minutos na fila, você começa a tirar coisas do carrinho, você acaba desistindo. Eu desisto. Então. Eu já larguei o carrinho próximo da fila, a fila tava muito grande, eu larguei e fui embora. Fui para outro lugar. Agora a gente falou bastante sobre os problemas, mas vamos falar um pouquinho então sobre solução, né? O que a Zebra tem para oferecer, quais tipos de equipamento para ajudar a sanar essas dores do mercado? Tá. A Zebra tem inúmeras soluções tecnológicas para otimizar esses processos no varejo, tá? Como hoje a gente está falando de scanners, eu vou falar mais especificamente dos scanners, né? A Zebra tem uma tecnologia, um algoritmo de escaneamento que chama PRZM, que seria para acelerar a decodificação dos códigos. Então, ele utiliza uma combinação de hardware, software e ótica para fazer a decodificação do código de uma forma mais rápida. Então, mesmo códigos que estejam mal impressos, danificados, com condensação, o Gandolfo disse, é possível fazer uma decodificação muito mais rápida, e aí isso faz com que a produtividade no caixa aumente. Tá? Aqui eu tô falando de caixa, mas poderia ser um operador de caixa, né, do jeito tradicional que a gente pensa, ou até mesmo um self-checkout, tá? Um terminal de autoatendimento. Então, com esse algoritmo, né, de leitura melhorada, é possível fazer uma decodificação muito mais rápida, diminuindo o tempo de fila, melhorando a experiência do cliente, isso que a gente já comentou anteriormente. Algumas das soluções, né, são os scanners verticais, como, por exemplo, a família SP72 da Zebra. O SP72, ele é um equipamento que é uma atualização do DS7708, que é um leitor bastante antigo, né, da família antiga, da Symbol, né, que vem da geração antiga, mas é um equipamento que sofreu várias atualizações tecnológicas para tentar melhorar ainda mais a performance de leitura, melhorando a experiência do cliente. Falando então sobre esse equipamento, né, o SP72, quais são alguns dos principais benefícios, principais diferenciais entre concorrentes ou então com as versões anteriores, e o que ele traz de benefício, por exemplo, para o atendente do caixa, ergonomia? Tá, tem várias vantagens, tá? Como eu falei, é uma atualização, então normalmente o mais atual ele é melhor do que o antigo, né? Primeiramente falando do scanner vertical, né, o SP72, ele é um scanner de passagem. Então o operador ele pode apresentar os produtos em movimento. E aí, nesse movimento, ele já vai fazendo a leitura. O operador ou o próprio cliente no atendimento, ele não precisa parar na frente do leitor para que o código seja lido, tá? Além disso, o SP72, ele tem uma área de leitura até 44% maior do que alguns concorrentes de mercado, tá? Então, isso melhora a ergonomia. Falei, já é um scanner de passagem, o operador ele não precisa ter uma posição específica, ele tem uma área muito grande, o operador não tem uma posição específica para apresentar o produto. Ele pode passar até de uma posição até um pouco mais afastada, ele vai conseguir fazer a decodificação. Além disso, ele é até 30% mais rápido do que alguns scanners de mercado. De novo, melhorando, aumentando a produtividade, diminuindo o tempo de fila e melhorando a experiência do usuário, tá? Então, essas são algumas vantagens que o SP72 tem com relação aos competidores, né, de mercado. E além disso, falando agora, a Zebra é uma empresa tecnológica que está sempre acompanhando o mercado, né? Sempre à frente, né, dos concorrentes. A Zebra já está preparada, todos os scanners da Zebra vão estar habilitados para o GS1 Digital Link, tá? Então esse acaba sendo também um grande diferencial dessa lei de relação aos concorrentes. Só fazer um complemento sobre janela de passagem, que ele falou que a janela é um
pouco maior, inclusive dos concorrentes, e inclusive do DS7708 que ele está substituindo. Para saber a vantagem se você tem uma janela desse tamanho hoje e você abre um pouco a janela de passagem de leitura, então a possibilidade de você ler o código na primeira passagem é muito maior do que se você tiver uma janelinha pequena. Porque você tem um tempo maior para poder passar e fazer a leitura. Então essa é uma das vantagens que o leitor está trazendo. Legal, bacana saber disso. Você comentou, Asano, sobre o GS1 Digital Link. Você pode, bem resumidamente, só explicar para quem ainda não sabe o que é essa tecnologia, esse conceito? A GS1 é um órgão global que regulariza, né, os códigos de barras que a gente sempre vê nos produtos. E eles estão fazendo um trabalho para até 2027 atualizar aquele código de barras que a gente vê em todos os produtos, para um código QR Code, tá? Que vai ser um link. E aí nesse link ele vai ter informação que é o código que tá no IAN13, mas ele vai ter algumas informações a mais também, tá? E aí que tá o grande segredo, né? Aí que tá a grande dificuldade pro scanner, tá? Se o scanner fizer a leitura desse QR Code e mandar toda a informação pro PDV, pro software que vai estar recebendo isso, pode ser que o software não esteja preparado. Isso pode causar um problema. Então, todos os scanners da Zebra, o SP72, os scanners manuais, os scanners bióticos, eles já vão estar habilitados pro GS1 Digital Link, pensando no futuro, acompanhando essa atualização que a GS1 está fazendo em todos os fabricantes de bens de consumo no mundo todo. Perfeito, a Zebra sempre dando um passo à frente, né? Essa é a ideia. Isso é muito bom, realmente. E fora o SP72, um produto que a gente conhece bastante sobre o varejo é o MP7000, ou agora a nova versão, né? O MP72. Você pode falar um pouquinho sobre as vantagens e benefícios desse produto? Bom, o MP7000, que agora a Zebra está fazendo a atualização para o MP72, é um scanner biótico. Tá. O que seria um scanner biótico? Ele é o scanner vertical e horizontal. Então, ele tem 2 scanners e ele consegue fazer leitura em 2 dimensões. Então, isso aumenta ainda mais a área de leitura para o operador ou até mesmo para o consumidor em uma self-checkout. Então, a performance de leitura é mais rápido ainda. Você consegue fazer leitura em passagem também, tá? E com uma área muito maior, tá? Praticamente aí 360 graus você consegue fazer uma leitura, tá? E além disso, o scanner biótico ele vem com balança também. Então, além de você fazer a leitura do código em 2 faces, você também conseguiria fazer a pesagem, por exemplo, de legumes, frutas e verduras no frente de caixa, tá? Isso acaba sendo uma grande vantagem, porque, por exemplo, você tem vários clientes que têm balanças no setor de FLV. E essas balanças acabam tendo filas, né? Então, a gente tá falando muito de fila, de tempo, né? Você acaba pegando 2 filas, né? Exatamente. Tá. Passar aí então, se o varejista usa um scanner biótico no frente de caixa, ele já poderia ler o código e fazer a pesagem diretamente na frente do caixa, como o Gandolfo disse. Tá? Então essa é a diferença do scanner biótico com o scanner vertical. Falando do biótico, que ele falou que tem um leitor na horizontal e na vertical, a maior vantagem dele é que o operador não precisa se preocupar com a posição que o código vai passar. Porque quando você só tem um leitor, você tem que se preocupar em fazer com que o código esteja de frente para o leitor. Sim. O biótico não. O código pode estar embaixo, pode estar na frente, às vezes até em cima ele acaba pegando e às vezes atrás, dependendo da posição. Então você acaba passando mais rápido o produto por não se preocupar com a posição do código. E o MP72, né, que é essa atualização que a Zebra está fazendo da linha MP7000, ele tem também uma possibilidade de você colocar uma câmera integrada nele e com essa câmera você fazer a aquisição da imagem e desenvolver um software, né, uma ferramenta de reconhecimento de imagens, tá? E o que essa ferramenta vai ajudar pro varejista? Evitar perdas e roubos, tá? Então, por exemplo, se você desenvolver uma ferramenta de reconhecimento de imagens para reconhecer que aquele produto é realmente aquele produto e fazer uma conferência com o código de barra, você garante, né, que o produto que o cliente está levando é o que ele está pagando. Então, por exemplo, colocou uma banana, automaticamente esse software já vai reconhecer que aquilo é uma banana, tá? Mesmo se for banana prata, banana nica, pro operador ele vai ter algumas opções somente na tela. Então, isso também acaba diminuindo o tempo que o operador perde
procurando, por exemplo, no caderninho, né? Qual que é o código da banana prata, qual que é o código da banana nica. Isso também é uma grande chateação que a gente acaba passando, né? Então, com essa ferramenta de reconhecimento de imagens, seria possível automaticamente que o software reconhecesse a banana e, como eu falei, diminuísse essa quantidade de produtos, essa gama de produtos, para que o operador simplesmente só selecionasse isso, tá? Isso também garante a segurança, né? Diminuir as perdas, como eu falei, tá? Então, isso acaba gerando muito mais vantagens para o varejista. Entendi. Falando ainda sobre vantagens para o varejista, quais seriam alguns outros exemplos? Tem economia de energia? O que mais que os produtos da Zebra podem oferecer? Sim, a linha MP7000 e a linha MP72 também, eles têm um consumo de energia até 50% menor do que os concorrentes, tá? Então, isso quando a gente fala em 1, 2, 3 unidades parece pouco, mas quando a gente fala em grandes hipermercados que tem 10, 20, 30 caixas, isso pode acabar gerando uma economia muito grande ao decorrer dos meses, ao decorrer dos anos. Então, isso acaba sendo também um grande diferencial da linha MP72 com relação aos concorrentes de mercado. Que legal. Eu tava dando uma pesquisada também sobre os equipamentos antes da gente fazer esse podcast e eu vi uma coisa bem interessante, que eles são capazes de ler os códigos, por exemplo, de cupom. Então, se tem alguma promoção, alguma coisa assim, os equipamentos também conseguem fazer essa visualização para ajudar o cliente nessa hora. Isso é muito interessante, porque tá justamente atrelado com as questões de marketing do mercado ou da loja que seja, né? Então, eu achei isso também uma funcionalidade bem legal. Tanto o SP72 quanto o MP72, ele tem a capacidade de ler código de cupom em papel ou até mesmo no celular, tá? Então, o cliente poderia apresentar o cupom do celular para os leitores e o sistema já poderia gerar o desconto ou uma oferta personalizada para esse cliente específico, tá? Então, isso melhora também a experiência do cliente, porque ele vai ter ali um atendimento mais especializado, né? Um atendimento mais personalizado para ele. Por exemplo, se ele já tem um consumo um histórico de consumo de compra de algum produto, o varejista pode colocar alguns descontos específicos em cima desses produtos. Então, apresentando esse cupom de desconto, o consumidor tem muito mais vantagens e tem uma melhor experiência dentro do supermercado. Sim, com certeza. Quem não adora um cupom, né? Exatamente. Eu adoro. Pagar menos, todo mundo quer, né? Todo mundo. E vamos falar então agora sobre algumas outras soluções que a Zebra tem para oferecer. Você tem algum outro exemplo de outro equipamento, alguma coisa que também é utilizado bastante no varejo? Sim, a gente falou aqui bastante de varejo alimentício, né? Os supermercadistas, então scanner vertical, scanner biótico são soluções muito utilizadas nesse tipo de cliente, mas também o scanner manual, tá? Então tem a linha DS22, que é um scanner manual, pode ser com fio ou sem fio, ele pode ser utilizado nos supermercados, hipermercados, como a gente está falando, mas ele também pode ser utilizado, por exemplo, em lojas de conveniência, lojas de proximidade, porque ele é um scanner manual, que o operador poderia simplesmente fazer a leitura dos produtos, né, manualmente, e até mesmo em atacados e atacarejos, quando você tem grandes volumes, né, caixas grandes, ou até mesmo fardos, se for um scanner sem fio, o operador poderia simplesmente pegar e fazer a leitura do código em qualquer posição, tá? Falando do varejo de moda, né, por exemplo, lojas de roupa, tem outros scanners da Zebra, como por exemplo o DS55, o DS93, que são scanners por apresentação. Então, o operador de loja, né, ali numa loja de roupas, poderia simplesmente apresentar as roupas, né, para esse scanner, e a decodificação seria muito mais rápida. Ele fica com as duas mãos livres, ele pode pegar, por exemplo, uma calça, né, um vestido que seja maior e simplesmente apresentar esse código sem ter que fazer movimentação com a mão. Então, essas são algumas outras soluções para outras possibilidades, além do que a gente estava conversando já, que seria o scanner vertical e o scanner biótico também. Falando de atacadistas, como o Assano falou, o que eles costumam fazer? Eles têm lá um SP72 e acopla junto um DS2208 com fio ou um DS2278 sem fio, que é o que ele falou. Você passa normalmente ali no checkout os produtos menores e quando tem caixa grande, simplesmente pega o outro leitor, o DS22, e lê a caixa dentro do carrinho. Isso facilita bastante. Então você tem os dois interligados, como se fosse um leitor só. Outros produtos que podem ser usados, que às vezes ele acaba usando, principalmente na parte do supermercado, saindo um pouquinho só do leitor, só para dar uma exemplificação, seria uma impressorinha portátil, uma ZQ600, por exemplo. Então o pessoal faz lá a parte de checagem de preços de gôndola. Se o preço não está batendo com o que está na retaguarda, eles conseguem imprimir nessa impressorinha um novo preço e substituir o preço da gôndola, que seria um outro produto que a gente poderia estar usando em supermercados também, além de outras impressorinhas de código de barras que também
são possíveis. E tem o DS99 também, não sei se você chegou a comentar, mas o DS99 para um varejo de roupas e etc, ele vai bem também porque você tem uma opção híbrida, que além do leitor de código de barras, ele também pode ter um leitor de RFD na base dele. Então, a roupa vem com RFD, ele só coloca ali próximo, já vai fazer a leitura, dobra, tudo bem. Se não tem o RFD, ele consegue fazer a leitura manual do código de barras. Legal. Aí tem o melhor dos dois mundos, né? O melhor dos dois. Entendi. E vocês têm algum caso interessante, alguma experiência de vocês com algum cliente do varejo para contar aqui pra gente? Alguma experiência? Tem uma experiência bastante interessante com um grande varejista, cliente da Zebra, que ele tinha em alguns dias da semana, o dia do FLV. Então, por exemplo, acho que quarta-feira era o dia que frutas e legumes estavam com um desconto muito maior, né? Então isso acabava atraindo muitos consumidores. E aí um problema que ele acabava tendo é que as balanças ele acabava tendo muitas filas, tá? Então funcionou, né, a ideia dele trazer mais clientes, mas estava acarretando um problema porque isso estava gerando muitas filas nas balanças. E aí a solução qual que foi? Utilizar um scanner biótico com a balança na frente de caixa, porque daí ele tirava aquela fila de consumidores, né, nesse dia específico, da balança do FLV e fazia a pesagem juntamente com a leitura de códigos na saída do cliente, tá? No checkout. Então isso acabou diminuindo muito o tempo, né? As filas, acabou diminuindo muito o tempo que o cliente passava e ele estava economizando tempo, ele estava economizando dinheiro porque era um dia que tinha descontos, mas ele acabava perdendo tempo nas filas das balanças. Então isso, o scanner biótico da Zebra acabou auxiliando o varejista, né, nesse caso, para resolver esse problema. E pessoal, vocês comentaram sobre a transição de alguns produtos, né? Então algumas linhas estão sendo atualizadas. Quais são as principais diferenças e os acessórios são os mesmos, não são? A Zebra, como todo fabricante de tecnologia, ela sempre vai atualizando suas linhas de produtos, sempre trazendo mais benefícios, mais atualizações tecnológicas para os produtos da Zebra, né? Por exemplo, um celular que você pega de 2 anos atrás, ele tem muito menos tecnologia do que um celular que foi lançado esse ano. Então, essa atualização do DS77 para o SP72, os acessórios são os mesmos, tá? Então é possível você utilizar os mesmos acessórios numa instalação e além disso o tamanho também é bem parecido para que seja uma substituição direta, tá? Falando também do MP7000 para o MP72 é a mesma coisa, tá? Você pode usar os mesmos acessórios e além disso o tamanho, né? Então, por exemplo, se você for retirar de um balcão, de um frente de caixa ou de um self-checkout o produto antigo, você pode colocar o produto novo sem nenhum problema de ter que mudar a instalação, ter que mudar, fazer nenhuma adequação diferente disso, tá? Só dando um adendo sobre o SP72, né, que foi uma atualização que foi feita em cima do 77, a Zebra colocou 2 modelos do SP72 diferente do 7708. O 7708 você pode conectar qualquer tipo de cabo, serial, USB, teclado, ou seja, e o SP72 não, ele veio com 2 versões. Ele veio com o SP7201, que aí só pode conectar cabo USB, e ele não aceita leitor auxiliar, seria um DS2208 ligado nele, e o SP7208, que aí já é a linha mais completa, que aí você tem todas as conexões e também pode colocar um leitor auxiliar junto com ele. Principalmente os varejistas acabam usando. A gente vê bastante sobre tecnologia lá fora, né? Que alguns países já estão bem mais desenvolvidos do que a gente nesse sentido, na parte de aplicar realmente as tecnologias disponíveis. O Brasil, a gente ainda vê que está implementando, algumas grandes empresas já estão utilizando, outras ainda nem tanto. Como vocês enxergam esse cenário? Bom, a gente sabe que no Brasil as tecnologias acabam demorando um pouquinho mais para chegar, né? Demora um pouquinho com relação aos países da América do Norte ou da Europa. Já temos muitas tecnologias sendo utilizadas aqui nos varejos aqui do Brasil, mas acho que ainda tem muito espaço para melhorar. Tá? A tecnologia de reconhecimento de imagens, acho que é uma tecnologia que pode agregar muito valor aos varejistas aqui do Brasil e lá fora é bastante utilizado já, mas aqui ainda não, tá? Porque, como eu falei, né, além de aumentar a produtividade, aumentar
as possibilidades de reconhecimento de produto, isso também aumenta a questão de segurança do varejista, tá? Então, como eu falei, né, o Brasil é um país bastante específico, bastante peculiar, tá? Então, tem muitas perdas, né? A questão da segurança é muito importante aqui no Brasil. Então, essa ferramenta de reconhecimento de imagens, eu acho que pode ser um grande potencial de tecnologia a ser desenvolvida aqui no Brasil também. Tá? Falando dessa tecnologia de imagem, só para dar um exemplo, tem um modelo da SP7208 que ele vem com câmera embutida. Então, é uma câmera colorida que você pode estar usando em self-checkout. Por quê? Como ele falou, o brasileiro é meio peculiar. Então, pode ser que aconteça de um produto vir com a etiqueta trocada. E por um preço menor, obviamente, do que o produto que está ali dentro. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Não estou falando que aconteça direto. Pode ser que aconteça sem querer. E aí, na hora que você vai passar no self-checkout, você faz a leitura do código de barras, a câmera do SP72 está reconhecendo a imagem que está sendo lida. Ele fala, opa, aquela etiqueta não é daquele produto. Então, se você tem todo um sisteminha desenvolvido bonitinho, ele pode soar um alarme, chamar um atendente para poder ajudar a passar o produto correto. Então, aí é que você começa a eliminar a parte de perdas. E, inclusive, se você utilizar um SP72 que também tem câmera, tem a possibilidade de usar câmera, ele pode estar pesando o produto também no self-checkout. Então, ele já pesa o produto, faz a leitura e aí vem aquela opção, né? Ah, você está pesando banana. Qual dessas aqui que você está pesando? Você só seleciona, então fica muito mais rápido. Uma outra possibilidade até mais simples seria simplesmente transmitir ao vivo as imagens por exemplo, do SP72. Isso já pode acabar inibindo algumas ações não desejadas pelos varejistas. Cuidado, você está sendo filmado. Mais ou menos essa ideia. Ele fica aparecendo, por exemplo, numa TV? Ali, pode ser. E aí isso pode inibir, né, algumas ações mal intencionadas de alguns clientes. Com certeza. Então, realmente, a gente pode enxergar o mercado brasileiro como uma oportunidade, né? Ainda tem bastante espaço para crescer aqui. Tem. Como ele falou, a tecnologia demora um pouco para chegar e quando chega demora um pouco ainda para ser adotada, principalmente para os varejistas que demoram ainda para impulsionar os negócios com novas tecnologias. Eles sempre ficam com o pezinho atrás antes de começar a introduzir novas tecnologias. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente escuta falar muito sobre novas tecnologias online, né? Novas tecnologias voltadas para o e-commerce e realmente essa parte da internet. Mas a Zebra tá trabalhando ativamente nessa parte física mesmo, né? Das lojas físicas. Então, isso realmente é bem interessante, que tem sempre alguém olhando também para esse cenário. Bacana. Eu acho que os varejistas hoje, eles têm que ser omnichannel, né? Tem que ser omnicanais. Eles têm que estar em todos os lugares. Tem que estar no online, mas também tem que oferecer uma boa experiência para o usuário, para o consumidor no físico, né? No presencial. Porque acaba sendo uma experiência de verdade, né? Às vezes você vai numa loja para pesquisar sobre um vinho, para comprar alguns produtos para alguma receita específica. Então, você pode diminuir o tempo em filas e deixar com que o consumidor possa aproveitar mais essa experiência de poder curtir um pouquinho mais o supermercado, né, o varejo, tendo essas novas experiências, né? Então, ver qual que é o vinho que ele vai tomar, qual que é a receita que ele vai fazer, tá? Então, eu acho que os varejistas têm que se preocupar também com o presencial, além do omnichannel. Com certeza. Asano, se você pudesse definir em uma frase, como a Zebra vem contribuindo para o avanço do varejo? Tá. Bom, a Zebra, como eu falei, tem várias tecnologias. Eu vou me ater aqui aos scanners, né? Eu imagino que a Zebra está contribuindo, diminuindo o tempo de filas, tá? Melhorando a experiência que o usuário tem dentro de uma loja, tá? Como eu falei, tempo é algo muito importante. Ninguém quer perder tempo numa fila. Todo mundo quer dedicar o seu tempo para as coisas que realmente valem a pena. Então, para sua família, para o seu bem-estar, para sua diversão, para o trabalho, que seja. Mas acho que a Zebra vem contribuindo nesse sentido de diminuir o tempo em coisas que não são legais para deixar com que o usuário, né, o consumidor, dedique tempo para coisas que são mais legais, mais divertidas. Então acho que é dessa forma que a Zebra acaba contribuindo no varejo. Perfeito. Você tem alguma coisa a acrescentar, Gandolfo? Eu acho que é isso mesmo. Seria a melhoria da experiência do seu cliente final. Porque o que você retém o seu cliente é exatamente isso. Se você tem uma boa experiência, com certeza você vai voltar novamente lá. Se você tem uma experiência muito ruim, não só você, como outras pessoas que você pode influenciar, não vão naquela loja ou naquele recinto fazer novas compras. Então, melhorando a experiência do cliente, você retém mais o
pessoal fidedigno, né? Digamos assim. Hoje em dia Fideliza o seu cliente. tudo tá nas redes sociais, né? Então, É. as avaliações do Google, Sim. né? As avaliações da Isso loja é importante. é muito importante. Então, uma avaliação ruim, né? Se estiver ali no topo das avaliações, pode acabar afastando clientes. Com certeza. Tá, então é muito importante essa questão. E aquela frase que eu falei que eu acho muito interessante, né? O checkout é a última chance que o varejista tem de causar uma ótima impressão no cliente, tá? Então é importante que os varejistas tenham esse cuidado também com essa parte final da operação, que é o checkout. Perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Muito obrigada, Gandolfo, por mais uma vez estar participando com a gente. E muito obrigada também ao Asano por ter disponibilizado o seu tempo, que é uma coisa tão preciosa, né? Sim, que a sim. gente falou, para estar com a gente aqui hoje. E queria agradecer também ao pessoal de casa por ter assistido com a gente. Muito obrigada. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de dar o joinha e de compartilhar se você acha que faz sentido para algum colega seu, algum amigo do trabalho, tá bom? Então, muito obrigada. A Prime Interway agradece.